Fala pessoal, tudo bem com vocês? Que vitória do Vascão, hein? Cano duas vezes, o Reinaldo descontou de pênalti e a gente precisa falar também dessa perda de identidade do São Paulo. Será que o Fernando Diniz segura a pressão? Cadê o Pato? Assuntos desse vídeo, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Herman Cano, argentino, o cara sabe fazer gol, né? 11 gols marcados nessa temporada dos 16 que o Vasco fez. É mole? Ano passado ele fez 29 na temporada, entrou no top 10 da artilharia mundial. Ficou na frente de nomes como Benzema, como Mané do Liverpool. 29 gols no ano inteiro. O cara sabe fazer gol. Pelo Independiente Medellín, ele chegou a fazer 90 gols em 130 e poucas partidas. Foi uma grande contratação essa do Vasco, a bola chega no pé dele, ele realmente define. E era o que precisava no jogo de hoje, porque o São Paulo tem uma característica de ficar mais com a bola. O problema é que essa posse de bola ela se torna estéril. Ela não tem nenhuma efetividade. Ela não tem nenhuma conclusão efetiva que ofereça riscos ao gol adversário. O São Paulo até começou o jogo muito bem, naquela intensidade prometida pelo Fernando Diniz, que durou 15 minutos. Aos poucos o Vasco foi entendendo a estratégia e sabendo se defender. O Ramon Menezes faz um começo de trabalho muito interessante no Vasco e tem boas ideias sim, porque o time tem algumas limitações e soube entender a estratégia do jogo e conseguir reagir a isso, tanto que acabou vencendo o jogo. Mas o São Paulo que começa bem, começa ficando com a bola. O Fernando Diniz mais uma vez apostou no Lisieiro no meio de campo e o Paulinho Boia no ataque. Um time lento. As transições elas não são rápidas, não são velozes, não há infiltração. O Daniel Alves acabou perdendo o gol lá no comecinho, mas quando o Vasco retoma as rédeas da partida, a chance mais clara é do Vasco. Numa cabeçada do Thales Magno, que inclusive fez um grande jogo, esse moleque joga muita bola, e o Thiago Volpi fez uma defesa maravilhosa. Foi a grande chance mais clara assim do primeiro tempo. E aí eu pergunto para vocês, vai passando o tempo, né? O Fernando Diniz vai fazendo as modificações para tentar ganhar o jogo, e aí você vê Gabriel Sara, você vê Elinho. E o Alexandre Pato? Eu sei que o Alexandre Pato não está numa boa com a torcida, inclusive com o treinador. Na verdade, a gente está entendendo e que realmente não está, né? Porque ele é hoje reserva do reserva do reserva do reserva. Mas assim, gente, peraí. Eu realmente vi que o Pato não fez alguns bons jogos, como muita gente dentro do São Paulo. Será que o cara não merece nenhuma oportunidade de entrar no segundo tempo? Por tudo que ele vale, por tudo que... É aquela ladainha toda, né? Pelo potencial do Pato, mas não é só isso. A gente não vai saber se o Pato vai corresponder se ele não, pelo menos, for cogitado como opção. E aí a gente começa a entender o que está acontecendo no São Paulo, né? Que está vivendo um ambiente complicado já há algum tempo, pelo jejum de títulos, pela pressão sobre o técnico, que já não é de agora, e por alguns jogadores que estão pedindo para ser negociados, como é o caso do Anderson Martins, como é o caso do Hernandes, como é o caso do Everton, que está se acertando com o Grêmio, nessa troca com o Luciano. Tem alguma coisa errada. Tem alguma falta de confiança desse elenco para o que está sendo pensado lá dentro. E aí é óbvio, né, que todas essas responsabilidades, a gente fala há muito tempo, ela vem de cima, ela vem das escolhas. E eu bati nessa tecla aqui, recentemente, de que pela primeira vez o São Paulo estava tomando uma medida acertada, que era a manutenção de um trabalho. Realmente, você ficar trocando de técnico, eu honestamente não acho que seja a solução. Mas tem um dado aí do Fernando Diniz que ele é muito preocupante. O Fernando Diniz tem, em campeonatos brasileiros, 44 jogos, por Fluminense, Atlético Paranaense e São Paulo, e 37% de aproveitamento. Claro que no São Paulo ele tem 51%, o que sobe um pouco, inclusive, essa curva. E nos outros dois, a curva é bem mais abaixo, né? Mas é muito baixo, né, gente? Em 44 jogos, é um treinador que chega no Campeonato Brasileiro e ele tem 37% de aproveitamento. Ele tem ótimas ideias, eu sou fã das ideias. Você conversa com o Fernando Diniz, você sai maravilhado, você imagina que aprendeu muito. Ele é muito elogiado por todos os atletas que trabalham com ele, mas ele tem uma dificuldade de transformar isso em resultado.
e eu tinha visto antes da parada, e talvez essa ressalva eu precise fazer, e talvez seja uma coisa pessoal minha, eu não consigo ser tão contundente na crítica e na análise por conta de um ano atípico que a gente está vivendo. Antes da parada, o Diniz havia encontrado um sistema, e que tinha o Antony também, que acabou saindo do time. Que várias equipes estão sofrendo isso agora, né? O Palmeiras perdeu o Dudu, o Flamengo o Rafinha e o treinador Jorge Jesus, o Grêmio o Everton Cebolinha. São jogadores referência das suas equipes e que o treinador precisa achar um jeito de jogar sem eles. Um jogador faz tanta diferença? Às vezes sim. E às vezes não é pelo jogador, pela individualidade, é porque o coletivo acaba sendo atrapalhado. O São Paulo não achou esse jogador para ser o substituto do Antony e não achou ainda um sistema interessante. O ano passado o São Paulo sofria muito com isso, ficava com a bola, não conseguia concluir, quando concluía errado. Ou seja, não adiantava nada aquela posse de bola e ficar trocando, sem infiltração, sem ultrapassagem. E isso aconteceu muito quando o Antony ficou de fora do time. E aí o São Paulo não tinha essa jogada, esse escape de velocidade. Quando o Antony volta, o São Paulo meio que se reencontra. Aí o Antony sai de novo e o Diniz parece que se perde mais uma vez. Então a gente não sabe o que esperar do São Paulo, a gente não sabe quem é o São Paulo hoje. O dinizismo que os torcedores elogiavam porque o trabalho estava sendo bem feito, o São Paulo criava chances, o São Paulo chegava mais ao gol adversário, estava inclusive conquistando resultados. Poxa vida, estava dando um prenúncio, uma perspectiva interessante. Veio uma pausa, 4 meses, sai jogador e não tá dando, não tá rolando, e a pressão tá grande exatamente por tudo que o São Paulo tá vivendo em cima do Fernando Diniz. Não sei até quando ele vai segurar. Por outro lado, o Vasco tem que comemorar sim esse início de trabalho do Ramon, que tem um matador que vai fazer a diferença, vai conquistar pontos para o Vasco no campeonato, e vencer como venceu em São Januário foi muito importante. O São Paulo descontou no finalzinho com o Reinaldo de pênalti, e o Reinaldo teve uma tarde completamente infeliz, né? Porque ele entregou bolas, ele foi desajeitado em vários lances, tomou um amarelo bobo. O primeiro gol do Vasco, ele sai de uma pichotada dele, sem marcação, sem ninguém ali, ele simplesmente isola a bola, dá uma rosca, a bola vai para a linha de fundo, sai o primeiro gol do Vasco. Depois sai o segundo, e aí quando ele tem a chance de diminuir a vantagem, ele perde o pênalti, mas tudo bem. O Fernando Miguel se adiantou, o VAR acabou vendo isso, só que o juizão, o Wilton Pereira Sampaio, deu uma atrapalhada aí, né? Porque ele para análise do VAR, do toque de braço lá, quando ele marca o pênalti, já estava nos acréscimos ali, ele perde mais 2 minutos, aí depois ele demora um tempão analisando a jogada, depois ele é avisado que o goleiro adiantou, daí ele demora mais um tempão também, ele dá só mais 2 minutos e termina antes do prometido lá, a conta dele não foi bem feita e o São Paulo acabou reclamando, mas assim, numa boa, né? Não foi por isso que o São Paulo perdeu, pelo menos na minha avaliação. Só o árbitro se atrapalhou ali no finalzinho e o Reinaldo, apesar de ter concluído o gol na segunda cobrança, não esteve numa tarde muito boa e ele é alvo de críticas também por isso, porque ele é um dos mais experientes do elenco, ele perde a cabeça, ele erra em lances bobos. Tá faltando, gente, tá faltando alguém assumir a bronca ali, e o Daniel Alves não tá conseguindo fazer isso sozinho. Tá faltando alguém matar no peito e assumir essa responsabilidade. O Pablo, de novo, o Pablo é o único que se salva nesse time, que é o cara que eu vejo que tenta. E você pega o scout do Pablo, ele é o cara que mais toca na bola, é o cara que mais participa de gols, é o cara que mais se esforça nesse time. Mas, de novo, ele também não consegue fazer nada sozinho. Muita coisa para refletir e repensar nesse São Paulo e o Vascão começando bem o Campeonato Brasileiro. Comenta aqui embaixo, inscreva-se no canal, eu volto na próxima. Tchau!